Nesse tutorial a gente vai envelopar o personagem e ver todos os detalhes que é preciso antes desse processo. Primeira coisa que a gente precisa é ligar o ombro com o corpo e as pernas também. Para isso é muito fácil, basta a gente selecionar esse osso e esse osso aqui. Importante não usar o root. Quando a gente envelopa a partir do root, ele fica estranho. Então a gente usa esse osso da bacia com esse onde começa a coluna e aperta P. A ordem é muito importante, sempre do osso subalterno para o osso mais importante. A setinha vai ficar apontando para a perna. Mesma coisa no outro osso, formando isso. Nesse momento, se eu selecionar o osso root e baixar um personagem, vai dar certo o processo. Mesma coisa, os braços, vou selecionar esse osso e esse. Importante, cuidar para não pegar o Ike Handle. É o osso e esse osso da coluna, P. Esse osso e esse osso da coluna, P também. Agora eu tenho todo o corpo do personagem ligado e posso fazer o envelopamento de uma maneira mais fácil. Antes disso, tenho que cuidar algumas coisinhas. Se eu pegar o osso principal, o root, e puxar para cima, todos os controladores vão ficar. Então, se por acaso puxando esse ficou o reverse foot, sinal que eu tenho que ligar o reverse foot ao root. Só que se eu ligar nesse momento o osso principal do reverse foot ao root, que é o osso central do personagem, vai acontecer isso. Vai ter um osso que vai ligar os dois. E isso é muito estranho. Então, uma dica bacana, que inclusive vai ajudar no movimento do personagem, é criar um controlador para o pé dele. Para isso, basta eu entrar aqui em Curves, fazer uma bolinha, e essa bolinha vai controlar o movimento do pé. Ela não é 100% necessária, mas ajuda. Posso distorcer a bolinha. Quem quiser ir um pouquinho além também pode fazer o desenho de um pé com ela, clicando em Vertex ou apertando F8 e desenhando um formato mais adequado, caso ache necessário. Antes de tudo, vou duplicar para o outro lado com Ctrl D. Vou dar o Rotate nela, na verdade vou dar o Reflect, e isso eu faço a partir do Scale. Então vou usar aqui um Scale -1, que ele faz o inverso. Lembrando, o Scale no Maya serve para dar o flip em um objeto. E aí eu vou ligar esse ossinho, o último osso, na verdade o osso principal do reverse foot, eu vou ligar com o shift a esse controle do pé, deste para esse, a ordem é importante, P. Agora quando eu mexo esse osso, esse controlador, o osso mexe junto. Mesmo processo desse outro lado, P. E agora eu tenho esse controlador que vai tornar possível o movimento da perna inteira. E aqui o controle dos joelhos também, que é importante. Bom, falta fazer a ligação desse objeto ao root, então seleciono o controlador do pé e ligo ao osso principal do corpo, apertando P. Desse objeto de novo ao osso principal do pé e P. No momento então que eu selecionar o root e subir, toda a perna agora sobe junto. Falta ainda fazer a ligação dos outros controladores para que eu possa mexer no objeto de uma maneira geral. Então, a gente seleciona um por um dos controladores, seleciona do root, P. Se eu mexer o root, agora eu mexo esses do joelho. Falta fazer a mesma coisa com os da coluna, que eu posso fazer em lote, e os do braço. Sempre o último objeto que eu seleciono é o root, aperto P. E aí, selecionando o root, eu vou mover todo o meu personagem. Nesse momento, nosso objeto está pronto para ser envelopado. Então eu posso trazer de volta com Show Polygons.
tenho todos os controladores possíveis. Vai lembrar que eu posso fazer um desenho diferente aqui no controlador, apertando F8, ou Vertex, se a pessoa desejar. Mas isso aqui é só caráter estético. E vamos criar o envelopamento do personagem. Para isso, então, eu seleciono o root e os polígonos do personagem. Vale lembrar que se o personagem tiver alguns outros adereços, como cabelo, bracelete e diversas outras coisas junto, chapéu, eles podem ser envelopados junto. No caso, eu vou deixar os olhos de fora do envelopamento, porque eu vou criar um outro tipo de controle para os olhos. Então, o olho pode ser envelopado junto, mas eu prefiro fazer ele à parte. Então, vou selecionar isso, vou no menu Skin, Bind Skin, e existe o Smooth Bind e o Rigid Bind. O Smooth Bind faz um envelopamento mais suave, e o Rigid Bind, como diz o nome, mais forte. Tente-se a usar em personagens o Smooth Bind, porque ele vai fazer um envelopamento mais suave, mais próximo às proporções humanas. Se eu fosse usando um robô, por exemplo, onde os polígonos se movem apenas em pontos-chave, eu usaria o Rigid Bind. Então vou dar um Smooth Bind. Teoricamente ele já fez um envelopamento padrão, e se eu mexer nos controladores, eu já consigo mexer no meu personagem. Então tenho todo o movimento aqui. Obviamente faltam melhorar alguns detalhes, como aqui, por exemplo. Vamos ver os ossos da perna, que costumam dar bastante problema, os da coluna também. Ó, quando eu mexo a coluna fica um pedaço do quadril junto. Mas são coisas que a gente vai agora melhorando o envelopamento, e a gente vai ver isso em um próximo tutorial. Até mais!